Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Desde já quero agradecer a oportunidade, o convite cedido pelo nosso líderes do Ministério da Família. Irmãs, é um grande privilégio pregar a palavra do Senhor, mas também uma grande responsabilidade. Mas eis-me aqui e que o Espírito Santo venha continuar falando no seu povo, no meio da sua igreja, assim como Ele está falando no meio dos louvores. Desde o início do culto, Ele vem falando com seus filhos e filhas no meio dos louvores. Amém? Glória a Deus. E eu já quero abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir a Bíblia? Irmãs, se você verem um tremelique, não sou eu, viu? Glória a Deus. Apesar do tempo, do costume, ainda não, mas o Espírito Santo de Deus vai tomar a direção deste culto. Você crê? Aleluia, Deus. Vamos abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Foi lido aqui na nossa leitura inicial do 21 ao 28. É uma leitura bastante extensa. Se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu escolhi Marcos, que é que dá maiores detalhes. São mais de 20 versículos, mas eu gostaria de ler todos nessa noite. Apesar de terem me dado a missão de um tempo curto para o cronograma dos trabalhos. Glória a Deus, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos ler? Tem por título: A cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostou-se aos seus pés e rogar-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Roga-te que venhas e lhe ponha as mãos, para que ela sare e viva. E foi com ele e o seguia. Amém. E foi com ele e o seguia uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitado. Isso antes de mal a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e o tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram ali alguns dos principais da sinagoga. Alguém a quem disseram: a tua filha está morta. Para de incomodar mais o mestre. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um grande alvoroço, ao que choravam muito e pranteavam. E entrando lhe disse: porque vós vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo
os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-te, Talita cumi, que traduzido é, menina, levanta-te. E logo a menina se levantou, pois tinha 12 anos, e se assombraram com grande espanto. Amém? Glória a Deus. O texto se inicia, irmão. Jesus voltava do outro lado do mar da Galileia, da cidade de Gadara, onde ele havia feito o milagre recente, a cura de um homem possesso de muitos demônios. A Bíblia diz que era uma legião. E ali a fama de Jesus já havia se espalhado e muitos ali os seguiam pelos seus feitos, curas e milagres. E ali ele voltando, uma grande multidão o aguardava. E ali a Bíblia diz que um homem do nome Jairo, principal da sinagoga, chega-se até ele prostrando-se e diz, na tradução de Lucas, Lucas 8, 41, 42, ele vai falar que Jairo falou que ele vai até a sua casa, que ele tem uma filha única que está à beira da morte. E aqui em Marcos, onde ele fala que impõe as tuas mãos e ela sarará e viverás. E ele o seguiu. Mas no meio da multidão, a Bíblia fala que se chegou uma mulher do fluxo de sangue, que sofria deste mal há 12 anos. E essa mulher tinha há 12 anos essa enfermidade. E ela consigo mesmo falou que se tão somente ela tocasse na orla do manto, nas vestes de Jesus, ela seria curada. Percebe, irmãos, que aqui eu tenho duas histórias. São duas personagens, duas pessoas diferentes. Ora, Jairo era principal da sinagoga. O principal da sinagoga era um dos líderes, muito importante. Ali, o principal da sinagoga, ele era uma das autoridades religiosas que tinha o dever de cuidar da sinagoga judaica. Era um homem de grande respeito. Ali, no meio da sociedade, ele tinha ali um cargo que trazia respeito diante de todas as pessoas da comunidade. E ele provavelmente era um homem bem-sucedido. Já do outro lado, nós temos a história de uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. E quem conhece o Antigo Testamento, em Levítico, sabe, em Levítico 15, 25 ao 27, sabe que nas leis de Moisés, no ritual de purificação, uma mulher neste período, ela era tida como impura. E durante esse período ela não poderia entrar no templo, ela não poderia tocar e nem ser tocada, porque tudo que ela tocasse ou a tocasse seria impuro. E durante esse período, esse certo tempo, ela teria que ali, depois que cessasse o fluxo, passar 7 dias de purificação. Mas na vida dessa mulher, não foram apenas 7 dias. A Bíblia fala que já havia 12 anos que ela sofria deste mal. E aí, irmão, nós temos duas histórias. Perceba que no meio da sociedade, era importante. E a outra, provavelmente, por ser impura, ela tinha ali por obrigação ser isolada da sociedade, ser afastada, separada. Era uma mulher excluída, rejeitada, sozinha. Estava doente fisicamente, moralmente e espiritualmente. Mas eu não quero pregar hoje as diferenças entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Eu quero pregar o que eles têm em comum. Porque o que eles têm em comum foi com o que fizeram que eles recebessem um milagre naquele dia. Aleluia.
O que eles têm em comum é o que traz lição para a minha e a tua vida. Glória a Deus. Eram 12 anos que Jairo ali, há 12 anos atrás, recebia a notícia que seria pai. E ali chegava em sua casa uma grande notícia, uma filha. E filhos, irmão, vai dizer em Salmo 127:3 que filhos são heranças do Senhor. E nós pais, mães, sabemos que nós damos a vida pelos filhos. Nós descobrimos o amor incondicional. A partir do momento que a gente recebe os filhos em casa, o nosso lar muda. Chega a alegria, chega o orgulho. E ali, naquele tempo, ter filhos era a continuação ali do seu nome. Era a sua herança que daria continuidade à sua geração. Ela era muito importante ali para a família de Jairo, a sua filha. Mas de repente, irmão, ele vivia 12 anos de bênção. Mas ali naquele momento começava 12 anos de dor, tristeza e sofrimento para aquela mulher. Perceba que eram o mesmo período, 12 anos da filha de Jairo e 12 anos da sofrimento, da dor e da doença, da enfermidade que aquela mulher tinha. Uma hemorragia crônica, provavelmente uterina. E ali a gente vê, são duas histórias diferentes, mas o que eles têm em comum. Nosso primeiro ponto, eles foram buscar Jesus. Você quer receber o milagre dentro da sua casa. Você quer receber o milagre dentro da sua família. Você quer receber o milagre na sua parentela. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua comodidade. Não fique no sofá esperando. Ela não esperou. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e foi até ele. Da mesma forma, Jairo, um líder religioso importante, poderia ali, diante da multidão, estar se expondo o seu cargo, mas ele não se preocupou. Ele se ajoelhou diante de Jesus e foi até ele. Então, primeira coisa que eu aprendo, para receber o milagre, você tem que buscar Jesus. Aleluia. Você tem buscado Jesus dentro do seu lar? Você tem buscado Jesus dentro da sua casa, através da sua oração, dentro do seu quarto? Você tem buscado Jesus nas consagrações, no ciclo de oração? Você tem buscado a presença de Jesus? Primeiro passo para você receber o milagre, assim como essa mulher e como Jairo, você precisa sair do seu lugar, se movimentar e ir em busca do milagre, e em busca do dono do milagre, Jesus. E eu tenho uma boa notícia para você. Ele está aqui nessa noite e você pode adorar e glorificar. Aleluia, você está no lugar certo. Glória a Deus. Segundo ponto que eu quero trazer, vou correr um pouquinho aqui. O que eles tinham em comum, algo de muito importante, que durante toda a Bíblia você já leu, a fé. Se você ver no versículo 23, Jairo dizia: Jesus, venha até a minha casa e põe as tuas mãos sobre a minha filha e ela sarará e viverá. O que é isso, irmão? Certeza daquilo que se espera. Versículo 28, a mulher falava consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, serei curada. O que é isso? Certeza daquilo que se espera. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Aleluia. Você pode não estar vendo nessa noite o teu filho aqui na igreja, mas se você abrir os seus olhos espirituais, pelos olhos da fé, você pode contemplar ele aqui adorando, louvando e pregando o nome de Jesus, porque isso é fé. A mulher do fluxo de sangue estava enferma, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu que se ela somente tocasse na orla do manto de Jesus, seria
curada. Jairo não viu, sua filha estava à beira da morte. Mateus vai dizer que ela estava morta. Mas ele disse, se tão somente por impor as mãos sobre a minha filha, ela viverá. Fé. Ele não viu, ele só sabia que o dono do milagre estava ali. Ele aproveitou a oportunidade e foi até Jesus. Para que você alcance o milagre de Jesus, você precisa ter fé. E a Epístola de Hebreus, o autor vai escrever uma galeria dos heróis da fé, na qual ele cita desde Abel, vai para Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, por fim. Ele cita vários personagens ali do Antigo Testamento que pela fé alcançaram testemunho. Glória a Deus. E um exemplo que eu trago para nossas vidas foi Noé, que pela fé, avisado pelaquilo que ele não viu, que era o dilúvio, ele creu, obedeceu a palavra de Deus e passou anos e anos construindo uma arca. Mas que a palavra de Deus se cumpriu, e porque ele creu e obedeceu, toda a sua casa foi salva. Aleluia. A sua família foi salva. Para você, irmão, crer que sua família será salva, você precisa ter fé. Se você espera um milagre dentro da sua casa, se você espera um milagre dentro da sua família, então creia, coloque a sua fé em ação. E continuando, a mulher tocou nas vestes de Jesus. E a palavra de Deus diz que instantaneamente ela foi curada. O seu sangue foi estancado instantaneamente. Naquele momento que ela tocou por detrás de Jesus, ela rompeu a multidão e o tocou. E ali, Jesus sentiu que dele saiu virtude. Eu vou fazer um convite a você nessa noite. Toque em Jesus com fé. Aleluia. Toque em Jesus diferente. Você pode tocar, Ele está aqui. Não seja só mais um na multidão que aperta. Não seja só mais um que segue Ele na multidão e que diz, eu quero, eu preciso, que aperta Jesus, que está ali apertando. Mas seja aquele que está na multidão, que toca Ele diferente, que sai virtude, que dele sai poder. Aleluia. Glória a Deus. E ela toca em Jesus. E ele sente que dele sai o poder. E ele pergunta, quem me tocou? E naquele momento ele para e pergunta, quem me tocou? E os discípulos, no Lucas, acho que Pedro, né, como sempre, vai dizer, Jesus, tanta multidão, tanta gente aqui lhe apertando, e tu pergunta, quem tocou? Ele diz, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Ele está aqui nessa noite, que você possa tocar nos seus vestes, nas suas vestes, e que dele sai poder. Irmão, Ele é dono de todo poder, Ele é poderoso, Ele é filho do Deus Altíssimo. E Ele está aqui. É preciso para que você tenha, alcance um milagre, que você creia e que você toque nele diferente. Não seja só mais um na multidão que o aperta por curiosidade, que o segue, que quer, mas não quer pagar preço. Seja aquele que busca Jesus. Seja aquele que não olha para as barreiras, para a dificuldade. E é isso que eu quero trazer hoje para as nossas vidas. Fé. Ali, quando aquela mulher é curada, e Jesus perante a todos pergunta quem tocou. Ela se apresenta e fala da sua história. E ali todos conhecem. E Jesus fala, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Perceba que no início, Marcos, o evangelista Marcos, chamou ela da mulher do fluxo de sangue. Chamou Jairo pelo nome,
que era o príncipe da sinagoga, mas ela era apenas uma mulher enferma há 12 anos. Mas naquele momento, Jesus chama ela de filha. Ali ela não era mais identificada como uma mulher doente. Ali agora ela era filha do Deus Altíssimo. E Jesus a chama de filha perante a todos. E diz: a tua fé te salvou. E naquele momento chegou outros principais da sinagoga. E já fala para Jairo: não perturbas mais o mestre, porque a tua filha está morta. E ali Jairo podia ter desistido, porque ele conhecia o poder de Jesus sobre as enfermidades. Os discípulos conheciam o poder de Jesus sobre ventos e tempestade. Mas ali Jesus, ele tinha poder sobre a morte. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele tem o poder sobre a morte. E quando Jesus olha para ele e diz: não temas, que crê somente. Eu quero te dizer nessa noite: não temas. Seja o que você está passando, não temas. Tão somente crê. E Jesus ali vai até a casa de Jairo. E muitos ali pranteavam e choravam. Mas Jesus sabia quem estava ali no propósito. E pede para se retirar aquelas pessoas. E deixa ali só os pais da menina, Pedro, João, Tiago. E ali ele chega diante da menina e diz: Talita cumi, que é em aramaico, traduzido: menina, levanta-te. Glória a Deus. E imediatamente a menina levantou. E ali, pela fé, Jairo recebeu um milagre. E ali ele conhecia um Jesus que tinha poder sobre a morte. Um Jesus que poderia ressuscitar. Esse mesmo Jesus morreu por mim e por você. Mas ele venceu a morte ao terceiro dia. Aleluia. E ele está no céu. Glória a Deus. E ele diz na sua palavra que ele está preparando-vos lugar para mim e para você. Aleluia. Glorifique ao Senhor nessa noite. Aleluia. E ali, vou resumir. E ali ele faz o milagre. Eu não sei o que você busca nessa noite. Eu não sei o que tem morrido. Se é seus sonhos. A filha de Jairo estava ali com 12 anos. Estava morta, mas Jesus chegou na sua casa e ressuscitou. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele também pode ressuscitar aquilo que está morto, que você acha que é impossível. Não sei o que você tem colocado diante de Deus, mas Jesus está ressuscitando. Aleluia, porque Ele é dom. Ele é dono de todo poder. Aleluia. E Ele pode ressuscitar aquilo que você acha que já está morto. Porque Ele é Jesus. E Ele está aqui. E Ele pode fazer um milagre dentro da sua casa. Ele pode fazer um milagre na vida do seu filho. Ele pode fazer um milagre na vida do seu esposo. Ele pode repreender essa enfermidade dentro do seu lar. Ele pode curar. Assim como os louvores que foram entoados aqui. Ele é Deus de cura. Ele é Deus de vida. Aleluia. Ele curou aquela mulher 12 anos que sofria. E a segunda coisa que eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue e com Jairo é que eles não desistiram diante das dificuldades. Ali diante da mulher estava uma grande multidão. E você que é a mulher que me entende, sabe que uma semana no nosso período não é fácil. Pernas inchadas, cansada, pesada, cansaço, dor, estresse. Imagine 12 anos. 12 anos ali enferma, debilitada, fraca, fraqueza física, provavelmente anêmica. E ali ela estava sem forças fisicamente. Mas quando ela ouviu Jesus, ela não olhou para a multidão que estava
ao redor. Ela olhou para o alvo, que é Jesus. Não olhe para os obstáculos, não olhe para a dificuldade, não olhe para a multidão, mas olhe somente para Jesus. O teu milagre vem dele. É nele que você tem que tocar nessa noite. É dele que vai sair virtude. É dele que vai sair poder. Não olhe para a multidão. Não veja aquilo que se levanta diante de ti, mas olhe para o alvo, que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ela poderia ter desistido quando viu tão grande multidão ao seu redor. Mas ela resolveu que pela fé romper a multidão e tocar em Jesus. Aleluia. Do mesma forma, Jairo, ele poderia ter desistido quando chegaram ali aqueles que dizem: a tua filha já está morta. Não, ele creu na palavra de Jesus e foi até a sua casa com Jesus, porque ele creu que Jesus tinha poder de ressuscitar. Ele poderia ter desistido ali diante daqueles homens, porque ele estava ali curvado diante de Jesus, e muitos daqueles ali são os que acusavam Jesus. Mas ele não se preocupou com o cargo, ele não se preocupou com sua posição na sociedade. Ele queria o milagre dentro da sua casa. Queira o milagre dentro da sua casa. Não se preocupe quem vai se levantar, as dificuldades, o milagre ele vai chegar até a tua casa, se tão somente você crer na palavra que Jesus lançou sobre a tua vida. Irmãs, e hoje é culto de família, e eu não poderia deixar de falar do que Deus fez na minha casa. Aqui você contempla um milagre na vida de Jairo. Ele restituiu a sua filha, restituiu a sua casa. Ali ele iria viver um período de luto, e quem sabe aqui nós não conseguimos nem imaginar o tamanho da dor que a gente sente no coração só de pensar em um filho doente, quem dirá morrendo. Nós não conseguimos nem imaginar. Mas quando eu penso nisso, ali Jairo, ele vai diante de Jesus, ele não se preocupa. Ele vai atrás da sua cura, da sua filha. Ali Jesus restitui a alegria do seu lar. Ele só não restaura o seu sonho, mas ele traz de volta a alegria para o seu lar. Glória a Deus. Jesus, ele não só vai fazer um milagre dentro da tua casa, mas ele vai restaurar a alegria no teu lar, o que você tem feito, que você tem deixado de fazer os cultos de família, jantares na mesa ali entre os filhos. Você vai voltar, porque Jesus está restituindo. Não desista. Jairo não desistiu. A mulher do fluxo de sangue não desistiu. Não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista da sua família. Ela é projeto de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. E eu não vim, irmãos, de um lar evangélico. Ninguém na minha casa era evangélico. Somente minha avó. Minha avó que mora no Uruaú. Quem conhece? Só eu. É um dos melhores lugares do mundo, viu, irmão? Pode ter certeza. Eu amo ir para lá. E minha avó era de lá. E quando minha avó via passar uns dias na minha casa, ela me levava para a igreja. E eu ia com ela, mas eu era bem pequena, eu era criança, eu gostava ali do ajuntamento, dos louvores, mas eu não tinha ainda amadurecimento de que verdadeiramente ali cultuar a Deus. E quando ela ia embora de volta para o seu interior, tudo voltava ao normal na minha casa. E glória a Deus, minha mãe foi alcançada. E ela aceitou Jesus. E ela é uma mulher de fé, dirigente de ciclo de oração, dirigente de consagração. Irmã, só é tímida, que nem eu. Mas ela é uma mulher de fé. E ela não desistiu da sua casa. E ela foi ali, coluna da casa, e constantemente orava pelos seus. E era eu, minha mãe, meu pai e mais 2 irmãos ali. E quando ela me chamava para os cultos para visitar, eu respondia: quando eu estiver mais velha, bem velhinha, tiver aproveitado bem muito, eu vou. Mas não estava na minha vontade, graças a Deus. Estava na vontade de Deus, porque Ele já tinha me escolhido. Aleluia.
E um dia, irmãos, eu sempre, quando voltava, né, adolescente, jovem, teimosa, voltava dos lugares ali, nos horários, eu entrava em casa bem devagarinho para não acordar ninguém. E não acendia nenhuma luz, que era para não ninguém ver que eu estava chegando tarde. E quando eu acendia a única luz, que era do meu quarto, eu via ali a minha mãe de joelho, orando por mim. E eu creio que eu chegava em casa, porque Deus dava livramento através das suas orações. E ali estava uma mulher de oração que não desistiu da sua família. Aleluia. E certa vez, irmãs, no Réveillon de 2007 para 2008, eu vinha de um lugar com a minha irmã. E quando eu chegava em casa, eu vi um grande alvoroço ali na minha rua e eu não entendia. Mas quando eu cheguei e vi uma cena, que quando eu fecho os meus olhos, dá uma angústia no meu coração. Eu vi ali a minha mãe toda arranhada, toda cheia de ferimentos, roxa, hematomas. Vi o meu pai com os olhos roxos, cheio de hematomas, deitado numa rede, ali todo arranhado, todo inchado, e eu não estava entendendo nada. E aí, mais na frente, na casa do meu irmão, estava o meu irmão. As pessoas levando para o hospital, desfigurado. O que tinha acontecido, irmão, é que meu pai sobre efeito de álcool. E meu irmão, que era viciado em drogas, no qual deu muito trabalho à minha mãe, ali sobre efeito de drogas, não estava mais reconhecendo nada. Ele cismou com o meu pai e começou a espancá-lo no meio da rua. E a população, vendo aquela cena, tentou. E minha mãe correu e foi tentar separar. Foi um momento que ela se arranhou toda, porque ele e meu irmão estavam incontrolável. Mas mãe é mãe. Ali, enquanto ela tivesse força para estar ali evitando uma tragédia, ela estaria ali no meio. E ali a população vendo aquilo, os pais no chão, começou a fazer um lixamento social no meu irmão. E minha mãe não teve mais como parar. E minha mãe implorou de joelhos para que parassem, para que ele não morresse. E quando eu soube de tudo aquilo, irmão, e que eu estava em outro lugar, não estava pensando em família, nada. E eu me deparei com aquela cena. Eu me ajoelhei no meu quarto e disse: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero que a minha família mude. E eu fiz uma oração que tocou Jesus. Aleluia. Porque eu fiz uma oração com fé. E eu disse: eu não quero mais ser igual. Eu não quero mais ter essa família destruída. E ali diante daquela comunidade dali da minha rua, era impossível que o meu irmão se convertesse. Para ali só restava para ele a morte. Era impossível para o meu pai, muitos anos no álcool. E todos ali provavelmente desacreditavam daquela família totalmente destruída. Mas existia uma pessoa que cria e nunca desistiu, a minha mãe. E continuou orando, fazendo campanha. E naquele ano de 2007 para 2008, que era o Réveillon em 2008, aceitou Jesus, o meu pai. Aleluia. Ainda é doente pelo Ceará, mas Deus trabalha na vida dele. E a hora que você chegar na minha casa, o som dele está ligado lá com os louvores, pregação, 24 horas. Se congrega na Demontese. Aceitou Jesus, o meu irmão. E hoje ele é presbítero da casa do Senhor, dirigente de missão, direção do evangelismo e prega dentro das comunidades, levando a palavra de Deus para aqueles que assim como ele era antes. E ele é usado hoje para eles. E ele prega dentro das comunidades. E ele é líder de missão e o presbítero da casa do Senhor. E Jesus salvou meu pai, salvou o meu irmão. E salvou a minha vida, que dizia que era só velhinha. Eu aceitei Jesus com 22 anos. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui nessa noite, aleluia, com a palavra de Deus para você, dizendo que Jesus é bom, salva, liberta e ainda leva para o céu. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, irmão?
Aleluia. E ali Deus começa a trabalhar na minha vida. E eu ouvi da boca de alguém que para mim era importante. Ele não me viu por detrás, mas eu estava saindo de um culto muito feliz pelo que Jesus estava fazendo na minha vida. E eu vi uma pessoa que perguntava para ele, dizendo: e a Renata? E a pessoa respondeu: deixa ela mais um pouquinho. Eu acho que ela não durou uma semana. Eu ouvi, irmão. E ali eu levei aquilo para o meu coração e eu chorei. E eu disse: eu vou desistir. Não dá para mim. Ninguém, nem eles creem, não acreditam em mim. Mas Deus falou comigo que não é o homem que me escolheu. Foi Deus que me escolheu. E Deus falou comigo em um culto. Por isso que eu gosto tanto de jovem. Em um culto de jovens. Através da palavra. E lá eu restaurei a minha aliança com Cristo. E hoje fazem 17 anos. Para quem deu 7 dias, uma semana. Hoje fazem 17 anos que eu estou na presença. Para a honra e glória do Senhor. Porque é isso que Ele faz, irmão. Ele transforma. Ele salva a tua casa. Ele salva a tua vida. Não pare de acreditar, irmãos. E quando eu era adolescente, eu não posso deixar de dizer, quando eu era adolescente não, jovem, né? Adolescente. Jovem, já estava na casa de Deus há mais ou menos 3 anos, secretária da igreja. Numa campanha de oração, essas irmãzinhas de fogo, de oração, de revelação, que a gente tem até medo que eu não venha para perto, chegou para mim e disse: mulher, prepara-te, tu vais ser mulher de pastor. Eu ainda era solteira. E eu confesso para os irmãos que eu não levei não para mim. Dentro do meu ser eu repreendi. Porque eu era secretária do pastor, da igreja. E eu sabia o quanto era difícil, irmão. E o Júnior sabe que eu fugi desse chamado. E quando eu me casei com o Júnior, ele era o pregador da palavra. E ali o irmão Valdir está aqui, nós nos congregamos 7 anos, foi? Lá na Aratanha. E começou a surgir convites para o pastor, para ser pastor para o irmão Júnior, que na época era diácono. E eu dizia: não está na hora. Mas no fundo eu não queria. E surgiu a segunda oportunidade e eu disse não. Eu estava frustrando as promessas que Deus tinha para a minha vida e para a vida do meu esposo, dizendo não, todas as vezes que ele era convidado. E um dia ele disse: meu amor, 3ª vez, mas eu mandei Deus falar contigo. E não vai ser eu que vai falar, vai ser Deus. Irmãos, e eu tive um sonho. E não foi só uma única vez, foi um sonho repetido, se eu não me engano, 3 vezes. Para quem não sabe, eu morei nesse bairro na minha infância até os 11 anos. Desde que eu nasci até os 11 anos eu morei no Presidente Kennedy. E que interessante, Deus me trouxe de volta. Aleluia. E eu sonhei andando por essas ruas, precisamente ali pela passarela, até lá embaixo, mediante ao trilho. Na lateral daquelas ruas, pelo trilho. E eu não entendia porque que eu sonhei mais de uma vez o mesmo sonho, umas 3 vezes. Andando, via pessoas, andava, via as casas, via pessoas no trilho, pessoas comuns. E eu só andava, e eu não entendia. E quando veio o convite, eu disse para o Júnior: meu amor, me leve para passar em frente a essa igreja. E quando eu cheguei na igreja, ela era de frente para o trilho, na rua em que eu sonhava andando. Aleluia. Neste bairro, Padre Andrade, próximo. E ali Deus falou comigo e não tinha como eu negar. E não tinha como eu negar a promessa que Deus tinha na minha e na vida do meu esposo. E Ele me abençoou. Não tem sido fácil, mas até aqui o Senhor tem dado graça. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Ele é dirigente desta congregação. E eu quero chamar Ele aqui até a frente. E dedicar um versículo, irmão, do Jeremias 3,15. E para a honra e glória do Senhor, para o nome dEle ser exaltado. Sou esposa do pastor e este é o pastor que Deus levantou na terra.
Glória a Deus. E eu entendi, irmão, que eu estava vendo ali as dificuldades, mas Deus me mostrou diferente. A igreja, ela é um corpo. E quando eu conheci o corpo, os membros, eu entendi que o amor era pela obra, era pelas vidas. Não era na minha vontade, não era no meu querer, mas estava na vontade de Deus. E se você tem promessa na sua vida, aleluia, não diga não, não fuja, não se esconda. Glória a Deus. Deus quer cumprir essa promessa na sua vida, assim como Ele cumpriu na minha. E eu quero deixar esse versículo para o dia do pastor, para o meu esposo e pastor. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, ao quais vos apresentarão conhecimento, inteligência. Que Deus te cubra de sabedoria do alto para conduzir este rebanho. Glória a Deus, este povo. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, quero agradecer o que Deus tem feito na minha vida. E não, irmão, desista da promessa que Deus tem para você. Não desista dos seus sonhos. Não desista, porque o especialista do impossível, aquele Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, aquele Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, está aqui nessa noite. E se você tem pedido a Ele, clamado a Ele, seguido a Ele, vocês têm feito a coisa certa. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Parabéns pelo seu dia.